E agora vamos falar sobre um tema que todo mundo adora e eu particularmente amo: comida. A comida de rua é um marco na capital paulista, com as mais variadas culturas representadas de todas as formas. Vamos dar uma olhada na matéria do nosso querido repórter Rafael Marins, que explorou a cidade de São Paulo para mostrar o melhor da gastronomia de rua. Cozinhar é um ato de amor. É uma maneira de transmitir carinho através do alimento. Mas e quando sua terra natal está distante? A comida pode ser uma forma de se sentir que está em casa. É bonito este lugar, é um encontro de los patricios. Aqui me sinto em Bolívia. Dona Juana veio da Bolívia em busca de uma vida melhor. Começou como vendedora de barras de cereais nas ruas e hoje tem 2 barracas. Uma de artesanato e outra de comida. Já 20 anos aqui. 20 anos. Era vendedora de uma moça que vendia cereais, essas coisas. E fiquei, ela saiu, ela já ficou empresária. Esta é a Praça Cantuta. Fica no bairro do Pari, zona norte de São Paulo. Um lugar conhecido por reunir a cultura boliviana de diferentes formas. É bonito este lugar, é um encontro de los patricios. Aqui me sinto em Bolívia. Tem aqui comida boliviana, há cereais, há mis patricios, tem danças, tudo isso. Aqui é um encontro bonito, um espaço bonito para mim. A cidade de São Paulo tem cerca de 600 mil imigrantes. E todo ano chega mais gente. Andando por São Paulo é possível encontrar diferentes gastronomias. E a rua não é diferente. De fato, você passeia pela cidade e você verifica isso, né? Um grande número de pequenos comércios, né? Vendendo gastronomia do seu país de origem, falando aí no caso dos imigrantes, né? Passeie pelo centro, veja a quantidade de restaurantes peruanos, né? Colombianos. Então, sem dúvida nenhuma, é uma alternativa de sobrevivência. 2023 marca os 10 anos da legalização da comida de rua em São Paulo. E aqui tem de tudo: comida paulista, nordestina, japonesa, italiana. O destaque vai para uma marca da identidade paulistana: abraçar a diversidade. Pergunte para um paulistano qual é o prato típico de São Paulo, né? Porque isso é fácil de você observar em outros estados, em outras regiões, né? Em São Paulo, eu insisto essa imagem, né? É uma encruzilhada. Tá? Você vai dizer assim, é a pizza? A pizza não é, a sua origem não é aqui, né? Há quem já tenha dito que seja o prato que os tropeiros preparavam por conta da passagem por São Paulo, né? São Paulo província, há séculos atrás. Então, isso seriam pratos, né? Mas, tipicamente pensando, você tem no nome, né? Então, você tem, assim, um X prato à paulista, né? Mas, se você for pensar, eu insisto, né? Herança de várias outras regiões, né? Isso é muito bacana em São Paulo. Aqui tem uma gastronomia para cada bairro. Por exemplo, a Liberdade vende comida japonesa. A Moca tem grande influência italiana. O Bom Retiro tem comida coreana, além das barracas de comida brasileira. Nós moramos numa cidade onde você encontra comida do mundo inteiro, né? Não só da cultura, né? Mas se tem algo que nos forma, além, obviamente, da língua, né? É a culinária, porque é o jeito que a gente tem de degustar o mundo, né? Andando pelo bairro da Liberdade, um bairro de grande concentração de imigrantes japoneses, é possível encontrar diversas barracas de rua. Uma delas é a da Dona Celeste, que há 40 anos faz muito sucesso por aqui. Meu pai chegou, era sushi man, entendeu? Então ele tinha um restaurante, aí foi que começou. Ele morava na Liberdade, e aí foi isso que família, né? Então já tinha para manter, né? Realmente essa tradição, que ainda mais sushi, né? Que naquela época não era tão conhecido. Os principais fatores que levam as pessoas a buscar a comida de rua são a facilidade, a velocidade da comida e, principalmente, o preço mais acessível.
Apesar dos diversos motivos, uma coisa é fato. A culinária de rua faz parte da essência da cultura paulistana. E para comerciantes como a Celeste, é através dessa cultura que os imigrantes conseguem se aproximar da cultura brasileira. Antigamente não era tanto, né? Porque o pessoal perguntava o que era isso, né? Então não comia. Mas hoje vem muito, né? Assim, aqui, acho que a clientela, a gente fala, é metade, porque tem um pessoal antigo que sempre, né, vem e os brasileiros não descendentes. E tem muito turista, então vem bastante gente. Deixando esse assunto que deixou todo mundo aqui no estúdio com muita fome, imagino que você também, a gente vai agora voltar a falar de grafite, né? Mas nesse momento sobre quando o grafite deixa a rua e vai para um espaço nobre, como a galeria, e podemos dizer que há uma valorização da arte. No bairro da Vila Madalena, na Zona Oeste, o repórter Renan Nunes mostra um espaço onde a arte urbana ganha destaque, exposição e até mesmo compradores. Oi, Renan, bom dia. Bom dia, Mafê, bom dia, Júlia, é isso mesmo. Eu estou aqui na Galeria Alma da Rua, no bairro da Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo. Aqui nessa galeria, as principais obras elas se reúnem em torno das problemáticas sociais e principalmente do espaço urbano, né? Aqui atrás de mim, inclusive, vocês conseguem ver algumas obras de um artista brasileiro chamado Kadumen. Ele reúne aspectos do mar, do oceano, como peixes, navios e outras figuras mitológicas, com o espaço urbano também, numa exposição que vai até o dia 29 de junho, chamada Mar de Prédios. A Galeria Alma da Rua ela funciona na rua Gonçalo Afonso, número 96, aqui na Vila Madalena. E ela funciona todos os dias da semana, de segunda a quinta ela vai das 10 às 18 e de sexta a domingo ela funciona das 10 às 19. A entrada é gratuita e as obras que estão expostas aqui, tanto as do Kadumen quanto de outros artistas, estão disponíveis para serem apreciadas por todo o público, mas também para serem adquiridas. Muito obrigada, Renan, muito interessante. E o fim de semana está chegando e tem muita coisa legal para fazer por São Paulo. Além de brechós e shows, quem está pela cidade pode curtir exposições que trazem características da rua para dentro de grandes centros culturais. Conta pra gente o que tem de bom rolando por aí, Júlia. É isso aí, Júlia. Bom dia para você que está aí de casa. Eu quero saber se você já tem o que fazer nesse final de semana. Se não, eu tenho uma boa ideia para você. O Itaú Cultural pode ser uma boa escolha nesse mês de junho. A exposição, além das ruas Histórias do Grafite, está trazendo mais de 50 obras de artistas do hip hop e do grafite. O objetivo é apresentar a arte de rua desde os anos 70 e mostrar estilos e técnicas do grafite, tanto daqui do Brasil como do exterior. Agora a gente vai lá com o Luiz Feitosa, que está lá na sede do Itaú Cultural, na Paulista, para ele contar para a gente um pouco mais do que está acontecendo por lá. E aí, Luiz, diz aí. Fala, Júlia, fala pessoal de casa, tudo bem? Eu estou aqui no meio da apresentação, da exposição do Além das Ruas, e eu já quero deixar claro que está bem impactante. É claro que a exposição tem como ideia contar as histórias do grafite, mas outras formas de arte também tomam espaço. Vocês podem estar ouvindo aí que está tocando uma música, um hip hop, tem expressão de rap também, e vários outros formatos de expressão. A exposição vai até o dia 30 de julho, então tem mais de um mês aí, você vir visitar, mas não vai esquecer. Eu acabei de passar por um pessoal e estava rolando uma excursão escolar. Então acho que também pode ser uma boa pedida para os pais trazerem as crianças aqui no Domingão. O passeio, é claro, vem na Paulista de domingo e no final da tardezinha passa aqui no Itaú Cultural, é bem pertinho, e toma ali uns 30, 40 minutos para apreciar a exposição. O Itaú Cultural fica aberto de 11 horas da manhã até às 8 nos dias de semana e em domingos e feriados fecha um pouquinho mais cedo, às 7. É isso. De volta para o estúdio, Júlia. Isso aí, Luiz. Muito obrigada. E para mais informações, acesse o site www.itaucultural.org.br. Bom final de semana. Obrigada, Júlia. Bom, dono de hits como Desabafo e Qual é? Marcelo D2 vem a São Paulo para fazer mais um show solo que promete esgotar os ingressos. Nesta sexta-feira, o cantor estará na casa de shows Audio Clube, localizada na rua Francisco Matarazzo. O rapper apresenta a capital paulistana Marcelo D2 e um punhado de bamba. Exclusivo no bairro Água Branca, zona oeste da cidade.
Para quem gosta de hip hop e rap, os ingressos estão disponíveis no site Ticket 360 a partir de R$ 40, considerando o direito à meia entrada. Os cinemas estão presentes no Brasil desde o século XIX. Mas o que vemos nas grandes telas hoje é bem diferente dos filmes que víamos naquela época. Isso mesmo, Mafê. Saímos de produções pequenas para grandes estúdios hollywoodianos com tanto dinheiro envolvido, a gente imagina que todos os produtores estão vivendo bem, escrevendo grandes peças. Mas a realidade não é essa. Na reportagem de Arthur Flávio, você acompanha o cinema que vem da rua e as histórias dos cineastas independentes. O que você pensa quando ouve a palavra cinema? Grandes salas luxuosas, pipoca com manteiga, cadeiras confortáveis, reclináveis e vermelhas, diversão para todas as idades? Talvez você imagine os filmes Tubarão, Star Wars, Marvel. Talvez você visualize tudo isso junto. Mas você já pensou em cinema assim? Esse é Soluços em Português, um filme independente brasileiro feito por Cauã e Anthony. Os dois sonham em se tornar cineastas e estão no caminho certo. Quando eu comecei a estudar cinema, eu comecei a ter a visão do cineasta como operário. A gente é operário, a gente está produzindo igual uma costureira produz. Porque não é magia por fazer, é um pouquinho mais doloroso que isso. Mas isso, a beleza está nisso também, é o que eu tinha comentado. A gente não procura histórias boas para contar no cinema. A gente encontrou o cinema, a gente encontrou o meio do cinema para contar as histórias. E isso é muito forte. E de operário, os cineastas têm muito. Para produzir esse curta, Cauã e Anthony usaram apenas R$60 e muito trabalho duro. Para quem produz no cinema independente, isso acaba sendo normal. Para você divulgar seu curta, para você poder ter a visibilidade, você precisa ter um investimento, você precisa ter alguém acreditando em você. E isso é muito difícil. Mas mesmo sabendo do desafio que é fazer cinema independente no país, Cauã e Anthony ainda acreditam na arte, tanto que resolveram fazer faculdade. Mas e quem não está na faculdade? Diretamente do Heliópolis para todas as comunidades que rola baile funk no Brasil. É o baile do Elipa e tu tem que respeitar, entendeu? O Cine Favela é uma ONG da favela de Heliópolis, que ajuda jovens a entrar no mundo do cinema, oferecendo oficinas de capacitação cinematográfica e teatral. Iniciativas como essa são importantes porque trazem os temas da periferia para as telonas. O Cine Favela hoje é um pioneiro de produzir cinema na periferia. Nós não viemos usar a periferia para produzir cinema. Nós criamos Cine Favela dentro da periferia para produzir cinema e levar para fora de Heliópolis. Mas as ONGs enfrentam dificuldade para se manter em pé. A maior parte das entidades, não só cinematográficas, como produtores culturais de pequeno porte, ele tem dificuldade em manter seus espaços porque a cultura é caro fazer cultura. É esse espaço que a gente habita aqui desde 2003, a gente sempre pagou aluguel nesse mesmo local. Quando a gente não tem um apoiador, eu tenho que me virar na questão do aluguel, na questão do contador, na questão de tudo. No Brasil, o cinema independente, o cinema que vem da rua mesmo, sobrevive por meio das leis de incentivo do Estado. Mas também há a possibilidade de se inscrever em um edital, que geralmente são financiados por dinheiro privado. E é aí que entra o problema, pois muitas vezes quem faz cinema não sabe a gramática dos editais e nem das leis. Então a melhor coisa que você pode fazer quando você resolve se aventurar a fazer filmes do Brasil, sejam curtas ou longas, primeiro é acompanhar os órgãos responsáveis por esses editais, por essas leis. Uma segunda questão é sempre importante você ter especialistas, tanto advogados, quando você resolve se inscrever no edital, que possam te acompanhar e dar assessoria jurídica para isso, quanto você ter também assessoria, por exemplo, de quem faz captação de recursos quando o seu projeto for aprovado. Muitos cineastas veem a lei de incentivo como um apoio, mas não como uma solução. Para esse produtor independente, o Brasil deveria ter uma indústria forte de cinema. Então eu acho que a gente tem que pensar na lei de incentivo como um meio, não uma solução. E deve ser apenas um dos meios, sabe? Não tinha que depender só dela.
Eu acho que o mercado ele cria uma preguiça de você depender da lei de incentivo para fazer tudo acontecer. Eu acho que a gente tem que ter uma indústria própria, sabe? Você ser capaz de fazer seu filme, você ter financiamento independente para o seu filme. E se as leis de incentivo não incentivam, os jovens cineastas veem na internet a solução. A internet ela traz muita visibilidade também ao que fazer certo e ao que não fazer, sabe? Então, de certa forma, a internet democratizou a forma de se fazer cinema. Com isso, eles percebem uma mudança na forma de fazer cinema. E o mais importante, de onde ele vem. Então agora eu sinto um movimento muito importante no cinema de rua, que é o cinema periférico tá vindo da periferia, sabe? O cinema de rua tá vindo da rua. O cinema negro tá vindo dos negros. Eu acho importante esse lugar de fala, essa representatividade. Eu acho que o cinema independente é político e tá cada vez mais por conta disso, porque ele tá tendo um alcance muito maior. Seja nas faculdades, em Heliópolis ou no centro da cidade, o cinema independente brasileiro vive e inspira milhares de pessoas. Oi, gente, estou aqui de volta com a nossa professora Cristiane para falar um pouquinho também sobre essa questão do cinema. Professora, a gente viu que o cinema independente, mesmo ele sendo uma questão muito importante para a sociedade, muitas pessoas acabam não conhecendo. Você tem alguma dica para as pessoas se interarem mais sobre esse assunto? O que o público pode fazer para ajudar o cinema independente a se manter e ficar mais forte? A gente precisa aprender a descobrir, né? Talvez nós estejamos muito acostumados às grandes salas de cinema, mas elas são uma invenção mais recente. Antes os cinemas ocupavam mais as ruas, eles eram cinemas menores e você passava às vezes para descobrir alguma coisa que era um produto cultural menor, menos divulgado, com menos marketing envolvido. Mas hoje esse cenário das produções muitas vezes está dentro de um shopping center em uma grande cadeia e a gente acaba ficando preguiçoso como consumidores, né? A gente quer aquela pipoca fácil naquele estacionamento fácil, mas quando a gente faz isso, a gente não só limita o nosso acesso à cultura, mas a gente limita a capacidade desse cineasta e dessas equipes tão criativas, com histórias tão vibrantes, nos alcançar. Então, talvez a internet, como foi mencionado no bloco, seja um caminho excelente para a gente descobrir. Tanto porque em diversos portais a gente acessa esse resultado, prestigia, traz visibilidade para esse trabalho, mas também porque vai permitindo a gente descobrir onde estão essas exposições coletivas, para que a gente não assista só de casa, não prestigie só das nossas telas individuais. Né? Então, descobrir esses espaços, ocupar esses espaços, acho que é a principal forma de apoio, né? A gente sair desse comodismo e buscar formas de arte que, inclusive, são mais próximas da nossa vida, das nossas histórias. Falando em buscar formas de arte que estão mais próximas das nossas vidas e nossas histórias, a gente tem algumas exposições que são gratuitas também, porque muitas pessoas dependem da gratuidade para conseguir assistir alguma peça ou então visitar alguma exposição. Por que você acha que é importante também, no seu ponto de vista, esses espaços como museus e teatros aderirem à gratuidade 1 ou 2 vezes por semana? A gente converteu a cultura em uma mercadoria. Né? E isso é um empobrecimento muito importante, porque nós, seres humanos, precisamos da arte, da cultura, para existirmos dessa forma, como pessoas, com dignidade, com qualidade. A gente não é só aquilo que a gente faz para trabalhar e para sobreviver com a economia, né? Então, assim, a existência cultural, ela é fundamental. Então, um projeto de país que não tem esse incentivo claro à cultura, abrindo os espaços para eles serem públicos, ele realmente elitiza os diversos códigos sociais que a gente tem de pertença. Então, acho que essa é a principal importância da gratuidade, é que a gente não deixa a arte, a cultura, como alguma coisa a mais para o ser humano, porque ela é o nosso fundamento de base. A gente existe a partir da produção da cultura, né? Se a gente algum dia saiu de uma caverna qualquer, onde a gente punha as nossas mãos, é justamente porque em algum momento a gente olhou a parede daquela caverna e falou, vou pôr minha mão aqui.
vou começar a produzir a minha história, vou contar quem eu sou. Então, a gratuidade, ela permite que a gente troque essas histórias, que a gente visite esses espaços, como essa exposição do Itaú Cultural, e que a gente ocupe realmente um outro lugar na nossa existência, que não está só baseado naquilo que a gente pode pagar, né? Mas naquilo que a gente quer e deve usufruir como seres humanos. Então, penso que a gente precisa muito de uma clareza maior da importância da cultura nesse país. Professora, muito obrigada. Infelizmente, nossa entrevista encerrou. Acho que todo mundo aqui ficou com fome depois da reportagem sobre arte de rua. Nossa, nem diga. Muito obrigada pela presença, por vir aqui hoje bater um papo com a gente. E nós vamos finalizar com mais uma rodada de redes sociais para ver o que vocês comentaram até aqui e ter essa troca de novo. Cicélia Pincer comentou no Facebook, falando que o tema é ótimo e o trabalho conjunto foi lindo. Parabéns ao pessoal. Henrique Lesse falou que ama as barraquinhas da Liberdade e Rafaela Leopoldo complementou, falando que as comidinhas da Liberdade são as melhores. Henrique Lesse também falou que o cinema independente deixa a arte brasileira viva. E por hoje foi só. Muito obrigada a todo mundo que participou, que mandou os comentários nas redes sociais, para a gente poder bater esse papo super legal que rolou aqui hoje. Meninas, com vocês. Ju, eu fico tão feliz com o programa que a gente fez hoje. Eu acho que esse é um assunto extremamente importante de ser falado para os outros, né? A cultura, como a professora Cris falou perfeitamente, é o que nos move, a arte é o que nos move, né? Verdade, eu estou muito contente com o programa de hoje, mas infelizmente ele está chegando ao fim. Agradecemos vocês por ter nos acompanhado e esperamos vê-los em breve novamente. Até a próxima!